A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar seguimento aqui, o Evangelho de João, no capítulo 10, é onde a gente parou no vídeo passado, devido ao tempo que ele cortou. Né? Estamos aqui trazendo pelo CTADALP, o Centro Teológico das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, na disciplina do curso básico de Teologia, Síntese do Novo Testamento, sobre o Evangelho de João. Então paramos no capítulo 10 e assim a gente dá seguimento. No capítulo 10, Jesus ele expressa-se: eu sou o bom pastor. Ou seja, na realidade, irmãos, os curraus, na época dos pastores, Jesus quando falava assim algo, ele falava, sabia para quem estava falando. E aquelas pessoas compreendiam exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Né? Quando ele diz eu sou o bom pastor, e as ovelhas ouvem minha voz e conhecem e me seguem e tal, aquele discurso sobre pastoreio, temos que os currais, eles acolhiam vários rebanhos de vários pastores. E nesse sentido, cada ovelha pertencente a determinado rebanho reconhecia a voz de cada líder, de cada pastor, e só seguia o pastor que era realmente dono daquele rebanho. Então aí Jesus ele fala isso: eu sou o bom pastor, eu quero o bem das minhas ovelhas, e as ovelhas que me seguem sabem exatamente quem eu sou. Nesse sentido aqui temos Jesus falando sobre a diferença entre alguém que cuida bem e alguém que só quer tirar proveito. Isso era uma lapada diante dos líderes religiosos que tinham apenas interesses terrenos, materiais. Jesus também fala sobre eu sou a porta, ou seja, quem entrar por mim salvar-se-á e tal e tal. A porta, irmãos, na realidade dos currais, ela nem existia. Havia apenas a passagem. E como era culturalmente isso? O pastor de ovelhas, a ovelha animal, ele contava as suas ovelhas no final do dia, as ovelhas entravam no curral, determinada cerca ou cercado, onde havia uma passagenzinha, uma portazinha, sem ser porta como conhecemos hoje, é apenas a passagem, e o pastor deitava-se nessa porta à noite, para que ovelha nenhuma passasse e para que animal nenhum atacasse as ovelhas à noite. Então, quando Jesus diz eu sou a porta, ele está dizendo exatamente isso, tal qual um pastor de ovelha. Ele se deita na porta à noite para acompanhar todo o movimento e nenhuma ovelha sai e nenhum predador entra, assim sou eu. Ou seja, é por isso que ele dá essa liberdade. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá, achará pastagem. Ou seja, fala de um cuidado especial, Jesus como a porta. No capítulo 10, do verso 22 ao 39, mais uma vez, temos outro debate, outro embate de Jesus com relação a Jesus falar sobre ser o Cristo. É quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. E mais uma vez os judeus, os líderes religiosos, queriam apedrejar Jesus. Isso foi na festa da dedicação. Ou seja, o termo dedicação ou Hanukkah, temos uma interpretação também como sendo a festa das luzes. Então, festa da dedicação, Hanukkah e festa das luzes, está se falando da mesma coisa. Na realidade era uma festa que foi iniciada lá por Judas Macabeus no ano 165 a.C., quando Judas ele vence aquela profanação de Antíoco Epifânio, Antíoco IV, né, que profanou o templo de Jerusalém, 165 a.C., e fez um altar a Zeus, ofereceu uma porca no templo, no altar do templo. E Judas Macabeus ele vence Antíoco Epifânio, embora estivesse em grande desvantagem, mas miraculosamente ele vence isso aí, e ele dedica novamente, ele purifica novamente o templo para o judeu. E a partir de então essa festa ela passou a ser feita ou recomemorada todos os anos. Então aqui João ele vai falar sobre essa festa de que eles comemoravam. E é nesse tempo em que Jesus ele fala nessa grande festa de ser um com o Pai, ou seja, eu e o Pai somos um. Ele é da mesma essência que eu, e por isso os judeus eles queriam matar Jesus, porque para o judeu alguém se comparar a Deus é uma blasfêmia. Jesus ele vai e diz: olha, não está escrito? Vós sois deuses. Isso ele cita, está lá no versículo 34, ele cita o Salmo 82, verso 1 ao 7. Só lembrando que Jesus ele não está dizendo que as pessoas são divinas, são divindades. Está falando apenas o seguinte: o termo lá é Elohim, que significa senhores, senhor, autoridade. Ou seja, vocês não são julgadores, não são juízes, né? Então deveriam julgar corretamente.
No Salmo 82 vai falar sobre um juízo ou uma condenação sobre aqueles líderes que, embora tinham autoridade, se corrompiam. A mesma coisa Jesus ele fala aqui. Vós sois deuses, ou seja, vocês receberam de Deus o dever de zelar pela lei e de esperar o Messias e ainda assim não estão fazendo. Estão querendo, pelo contrário, matar o Messias. No capítulo 11 de João, temos o episódio da Jesus ressuscita Lázaro. E lá está explicado direitinho o episódio como aconteceu, né? De que Jesus ele demorou para ir acudir Lázaro, né? E quando vai àquele encontro, ele opera esse milagre. A história está bem explicadinha, né, no capítulo 11 de João. E como o objetivo do curso aqui é trazer as partes mais difíceis de compreender, né? Aí a gente vai passando e esperamos que realmente os irmãos eles vão ler na Bíblia para que, se surgir alguma dúvida, eu fico à disposição, como já disse, desde o começo, para que possam pedir algum esclarecimento e, na medida do possível, a gente trazer isso aí. Temos no capítulo... João ele começa a última semana de Jesus a partir do capítulo 12 ao capítulo 19 do Evangelho de João. Então, do capítulo 12, verso 1 ao 8, a gente tem uma ceia em Betânia. Ou seja, Betânia era a terra de Lázaro, de Marta e de Maria, amigos de Jesus, né? E aqui fala sobre Maria, ela ungia os pés de Jesus com um vaso de alabastro contendo um unguento de nardo puro. Vaso de alabastro. Alabastro era um tipo de mármore, um tipo de pedra em que era utilizado para fazer jarras, para fazer potes. Nardo puro, ou unguento de nardo puro, o nardo ele era extraído da raiz de uma planta e ele era importado da região da Índia. Ou seja, quando a Bíblia diz de altíssimo valor, além do nardo ser puro, certo? Ele tinha um alto custo por ser importado. Então, como se era utilizado esse vaso de nardo puro, de alabastro? Na realidade, ele era aberto por pessoas que tinham muita condição financeira diante de uma visita de muita importância. Não era um vaso para ser quebrado por qualquer coisa, né? Teria que a visita realmente merecesse, alguém tida como autoestima. A Bíblia diz que Maria amava a Jesus. Então é por isso que, diante desse episódio, Jesus recebeu uma honraria tal, que lá em Mateus 26 e 13 vai dizer que aonde o evangelho fosse pregado, esse ato de Maria seria relembrado. Ou seja, ela teve Jesus em tão autoestima, em tão grande estima, que quebrou um vaso de alabastro que valia em média 300 denários, ou seja, um ano de trabalho de um trabalhador. Isso incomodou Judas. Judas, ele disse, não poderia se vender isso aí e dar aos pobres? Que desperdício jogar tanto dinheiro fora. E na realidade a Bíblia diz lá no versículo 6 do capítulo 12 que Judas não se preocupava com os pobres, mas ele era ladrão. Então por aí a gente já tira que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas e dava a oportunidade a todos. Às vezes a gente quer até agir nesse sentido de dizer, não, fulano não serve. Não, a Bíblia manda deixar o joio e o trigo junto. Essa seleção não é nossa. Ela um dia será feita pelos anjos. Então, isso aí, quanto a isso a gente descansa. Temos ali no capítulo 12 de João, verso 9 ao 19, a entrada triunfal de Jesus. E é interessante, irmãos, falar mais uma vez sobre a entrada triunfal. Houve muita alegria quando Jesus se dirigia na última semana para Jerusalém. É como se as pessoas estivessem achando que ele agora iria assumir um reino terreno. Por isso que fizeram aquela festa todinha. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, ele agora vai assumir a liderança e vai nos libertar do Império Romano. Por isso que fizeram aquela festa. Eles não enxergaram espiritualmente o reino de Deus e fizeram festa por isso. Eles acharam que Jesus ia assumir um reino terreno, por isso que fizeram essa festa toda. É tanto que uma semana depois estavam gritando, crucifica, crucifica-o. Então nesse sentido eles não compreenderam a essência espiritual do reino de Jesus. Temos do capítulo 12, verso 20 ao 36, alguns gregos que queriam ver Jesus, né? E é como se quisesse, alguém vem comunicar isso a Jesus, e Jesus diz, olha, é mais interessante, ou seja, eu vou ter mais resultado
Ao invés de que alguém queira me ver, de que eu morra realmente para que depois eles saibam a minha história. Ele dá aquela alegoria da semente. Se uma semente ficar viva, ela não produz, ela só em si é um alimento, mas é único. Enquanto que se ela morre, ela produz muitos outros alimentos ou muitos outros frutos. Então, na realidade, Jesus ele vai e fala sobre quem amar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, na realidade, Jesus não estava buscando glória terrena, preservar a sua vida, ter um grande nome materialmente falando. Pelo contrário, ele relegou sua vida, dizendo, olha, é para entregar a vida aqui para poder ter a vida eterna no céu. É por isso que o próprio cristianismo vai nesse sentido, né? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e seguir a Jesus. Essa é a essência do Evangelho. O reino de Deus não é terreno, não é daqui. Sentimos ele desde já, mas não é terreno. Capítulo 12, verso 37 ao 43, vai falar sobre, mais uma vez, a incredulidade dos judeus. Ou seja, o cuidado dos judeus era exatamente o seguinte: até queriam crer em Jesus. Você vê que Nicodemos, ele creu em Jesus. Depois ele assumiu publicamente, entre aspas, né, uma defesa de Jesus no capítulo 7. Depois ele ajuda no sepultamento de Jesus lá no finzinho. Mas aqui no versículo 42 e 43 do capítulo 12, ele dá um destaque muito importante para que a gente compreenda o porquê que as pessoas, às vezes, principalmente os líderes religiosos, não testificavam de Jesus publicamente. A Bíblia diz assim, que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E também havia uma determinação dos líderes de que quem seguisse a Jesus ou quem cresce em Jesus estavam proibidos de entrar ou participar das sinagogas. Então era uma renúncia terrena que para muitos era muito cara. Mas era a lei judaica, né? E como Nicodemos e José de Arimateia seguiram Jesus e serviram a ele, isso foi veladamente ou foi escondido. E Jesus ele não rejeita ninguém que quer servi-lo ou segui-lo, né? Mas havia essa perseguição para aqueles que queriam seguir Jesus. Ele teria que ser expulso da sinagoga e, na realidade, muitos deles não estavam dispostos a isso, porque buscavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Temos aqui no capítulo 13, verso do 1 ao 30, falando sobre o episódio da última ceia de Jesus, né? E lembrando que nesse capítulo que vai começar a falar sobre Satanás entrar no coração de Judas para que traísse Jesus, né? E Jesus, nesse episódio, irmãos, do capítulo 13 de João, ele faz algo que era constrangedor. Ou seja, Jesus ele vai e começa a lavar os pés dos discípulos, num ato de tremenda lição, no sentido de que o Evangelho de Jesus ele não trazia poder e autoridade material ou dava direito a alguém a ser mandão dos outros. Não, o reino de Deus ele é diferente. Ele pregava exatamente a humildade. E Pedro ele diz, olha Senhor, tu não vai me lavar não, lavar meus pés não. E Jesus ele diz, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, como era cheio de excessos, então, ele diz, então me lava os pés, as mãos, a cabeça. E Jesus ele mostra ali que a mão, a cabeça já estavam purificados ou lavados, ou seja, uma vez convertidos, né, já se tem a salvação, porém os pés precisam ser lavados, ou seja, o caminhar precisa ser purificado dia após dia, é a verdadeira santificação, né? Então, como a salvação tem dois estágios, ou a santificação tem dois estágios, um instantâneo, quando a pessoa se decide, fala de mãos e cabeça, e um progressivo, que é sobre a nossa caminhada aqui, que fala sobre os pés. Temos aqui Jesus predizendo o traidor, nessa ceia também, lá no capítulo 13. E aí, João ele destaca o episódio do discípulo a quem Jesus amava. Pedro ele diz, olha, pergunta a ele aí quem é o traidor. E Jesus reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, por isso que ele recebe essa pecha de o discípulo a quem Jesus amava, né? Porque ele era um discípulo que estava sempre ali com muita intimidade com Jesus, com muito apego a Jesus, e entrou no rol, né, dos discípulos de confiança.
Pedro, Tiago e João. João está sempre incluído nos episódios mais específicos de Jesus, né? A transfiguração, a cura da filha de Jairo e assim por diante. Lá na ressurreição de Lázaro. Enfim. João reclina o peito, a cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é o traidor? Aí Jesus diz: olha, é aquele a quem eu der um bocado molhado no vinho. Ou seja, se um anfitrião ele entregasse um bocado ou uma porção de pão molhada no vinho a alguém, isso era um ato de muita cortesia, era um ato de muita consideração. E esse ato era reservado apenas a hóspedes mais honrados ou mais elitizados, os amigos mais diletos da pessoa. Então, nesse sentido, Jesus, ele diante de uma ceia, ele quase que levanta Judas, sabe? No sentido de dizer: olha, Judas, eu te tenho em tão alta estima, em tão alta consideração, mas como o coração de Judas já havia sido contaminado pelo diabo, e é o que a Bíblia diz, João vai dizer isso exatamente lá no seu capítulo 13, ele saiu para condenar, para entregar Jesus. Já havia feito acordo com as lideranças para que entregasse Jesus. Aí Jesus até recomenda: o que tu for fazer, faz depressa. Ou seja, até os discípulos acharam que Jesus estava pedindo para que ele saísse para comprar alguma coisa para a ceia, já que Judas andava com a bolsa. E João ele destaca que Judas ele era ladrão no sentido de meter a mão nessa mesma bolsa. Temos aqui que Jesus se despede dos 11 discípulos pela última vez, né? Lá no capítulo 13, verso 31 de João, ao capítulo 17, verso 26. E no capítulo 14, só uma curiosidade, capítulo 14, ele foi proferido diante da ceia. Capítulo 15 ao 17, ele foi pronunciado enquanto Jesus estava seguindo para o Getsêmani. Capítulo 14, Jesus se declara que irá preparar lugar, ou seja, lá em João 14 que diz: não se turbe o vosso coração. Você não crê em Deus? Crê também em mim. Então Jesus, ele antes de subir ao céu ou de ser crucificado, ele traz assim bastante conforto, bastante assunto que geraria maturidade nos seus discípulos. Jesus, ele é no Evangelho de João que vai mostrar Jesus orando pelos discípulos, Jesus orientando seus discípulos, prometendo a eles que iria preparar lugar e que voltaria outra vez para levar para si mesmo um povo que o quisesse seguir. Como ele diz, já é no capítulo 14 que ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou mandar outro Consolador, ou Paracletos. Esse termo outro, ele significa do mesmo nível, do mesmo padrão, igual. Então Jesus, ele iria ao Pai, mas mandaria o Espírito Santo como Deus para cuidar ou dar seguimento da obra que Jesus iniciou com relação à salvação de toda a humanidade. Temos aqui que do capítulo 15 e capítulo 16, Jesus começa a falar sobre, no capítulo 15 especificamente, sobre a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Ou seja, fala de uma comunhão extraordinária. Ou seja, se a pessoa não está submetido à essência da seiva, ele não vai frutificar. Ele não vai fazer parte da videira verdadeira. Ele pode até ter uma certa aparência por determinado tempo, mas essa aparência não vinga porque não há uma essência nisso. Nesse capítulo 16, a gente tem Jesus falando sobre o Consolador que viria após ele, e fala sobre 3 atividades do Consolador, do Espírito Santo. O Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, com relação ao pecado, o Espírito Santo ele se encarregaria de mostrar que todos não têm condição de se apresentar diante de Deus como alguém puro, porque essencialmente o ser humano é pecador. Então o Espírito Santo viria mostrar exatamente isso ao ser humano. Olha, você é pecador, então ele convence o homem do pecado. Convencerá o homem também da justiça, ou seja, a justiça exigia um pagamento para o pecado. Toda vez que o homem pecou, houve um preço a ser pago. Ora com animal, ora com o próprio sacrifício, ora através de apedrejamento ou de sentença de morte, né? E no caso, o Espírito Santo ele viria dizer exatamente isso. Olha, o pecado gera um preço. Ou seja, isso é uma justiça, é ser justo. Tem que pagar. Então o Espírito Santo faria esse convencimento no ser humano.
Eu pequei e agora tenho uma dívida, então ser justo é pagar essa dívida. E por fim convenceria do juízo, ou seja, Jesus, ele veio pagar essa dívida como justiça nossa e agora diante de Deus haveria um julgamento ou um juízo. Quem aceitou Cristo como Salvador, ele vai ser justificado, porque o preço do pecado foi pago não pela pessoa, mas por Cristo. E aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, eles teriam que levar sua carga de pecado diante desse juízo e seriam condenados. Então o Espírito Santo faria esse convencimento no ser humano, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Temos aqui no capítulo 17 de João a oração intercessória de Jesus. E é um destaquezinho aqui, a oração é muito longa, abrange muitas áreas, falando sobre, olha Pai, eu não te peço que tire do mundo, mas livre do mal, mas o que eu gostaria de destacar é o versículo 9 e o versículo 20, que fala exatamente que Jesus ele não intercedeu pelo mundo. Eu não rogo pelo mundo, Pai, mas eu rogo por aqueles que tu me deste. Ou seja, às vezes, irmãos, aqui é interessante que a gente vê que Jesus, ele não tem arrumadinho com ele. Muitas vezes a gente é tentado a dizer, não, mas fulano é tão bom, fulano é tão assim, tão assado e Jesus vai ajudar. E às vezes a gente abre mais a porta do que Jesus abriu. A gente aceita coisas que Jesus não aceitaria. E na realidade aqui está muito claro de que Jesus ele não tem parte com o mundo. Ele não intercede pelo mundo. Ele morreu por todos. Mas a salvação é só para os que creem. Então que a gente tenha muito claro na mente isso. Que o compromisso de Jesus é com a sua noiva. A salvação é para todos. Mas se alguém não quer se tornar noiva, vai sofrer a condenação. Que às vezes a gente acha que Jesus vai passar a mão por cima de tudo. Não, não vai. Ele é justo juiz. No capítulo 18, verso 1 ao 12, Jesus é preso. E aqui fala que uma corte seguiu Jesus. Então, há uma variação de número muito grande de soldados, quase perto de uma legião. Até alguns escritores dividem essa corte como sendo grupo de 100 soldados, mas segundo outros autores botam entre 500 e 600 soldados. 600 soldados era uma legião, mas aqui é uma divisão assim um pouco, cada escritor ele pensa assim de uma forma, ou pesquisou de uma forma diferente, e quando Jesus se identifica diante daqueles soldados que vieram prendê-lo, aqueles soldados caíram. E João ele destaca isso, de que os soldados caíram diante da palavra de Jesus. A quem vocês procuram? A Jesus, eu sou ele. Quando diz isso, os soldados recuam e caem. Jesus é preso, porque ele se entrega, ou seja, não é que vocês vieram me prender, porque quando eu me identifico vocês caem, eu vou me entregar a vocês. E quando Jesus é preso, Pedro ele puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e João aqui ele diz o nome desse servo, chamado Malco. E Jesus restaura a orelha daquele servo, que já foi falado nos outros evangelhos também. Capítulo 18, verso 13 ao 27, temos o julgamento de Jesus e Pedro negando Jesus por 3 vezes. No capítulo 19, verso 17 ao 37, a gente tem a crucificação e morte de Jesus. E aqui no capítulo 19, verso 38 ao 42, a gente tem exatamente o sepultamento de Jesus, que é onde aparece novamente Nicodemos e José de Arimateia. Então aqueles discípulos ocultos, que a gente não pode condená-los por estarem ocultos, porque eles foram peças fundamentais nas horas mais necessárias. E a gente precisa compreender que Deus ele tem suas ferramentas para agir no momento certo. Aqui estão 2 ferramentas extraordinárias para o sepultamento de Jesus, para a não violação do seu corpo, não profanação do corpo de Jesus: Nicodemos e José de Arimateia. A ressurreição de Jesus ela é narrada por João no capítulo 20 ao capítulo 21, os 2 últimos capítulos de João. O capítulo 20, verso 1 ao 2, vem dizendo que Maria e outras mulheres foram ao sepulcro. Capítulo 20, verso 3 ao 10, fala sobre Pedro e João correndo para o sepulcro depois da notícia de que Jesus havia ressuscitado, e lá eles encontram os lençóis dobrados e o túmulo vazio. Maria, ela fica chorando, está no capítulo 20, verso 11 ao 18, e Jesus aparece a ela, e aí ela diz, olha, pensando que era o jardineiro, o hortelão, jardineiro, cuidador, se tu levasse o corpo de Jesus, me diz que eu levo ele. Ou seja, as mulheres tenham ido embalsamar Jesus, ou ungir Jesus, levar ungüentos para Jesus.
E nesse sentido, Jesus ele se revela para Maria, e é quando há aquele episódio de não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai e avisa lá os discípulos, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então aqui um encontro específico com Maria Madalena. Do capítulo 20, verso 19 ao 21, o título na Bíblia às vezes diz, Jesus aparece aos 11 discípulos e Tomé não estava presente. Então só um adendozinho, é que na realidade esse primeiro encontro aqui é a 10 discípulos, já que Tomé não estava presente, né? E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. É interessante que a Bíblia vai dizer exatamente isso, de que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e dá aquela ideia de selados, não é revestido só a partir do batismo. Isso aconteceu em Pentecostes, né? Mas é como hoje alguém que se converte a Jesus e ele é selado como um penhor de Deus, como propriedade de Deus, através do selo do Espírito Santo, mas não o revestimento ainda. Então a pessoa já tem o selo de propriedade de Deus, mas ainda não tem o revestimento de poder que se dá através do batismo no Espírito Santo. Aqui Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, ou seja, o selo, o penhor, a autoridade do Espírito Santo. O revestimento só depois da subida de Jesus e em Pentecostes, está lá em Atos capítulo 2. Temos aqui do capítulo 20, verso 26 ao 29, Jesus aparece aos 11 discípulos, e dessa vez Tomé está junto. É quando Jesus confronta Tomé e diz, olha, toca aqui na minha mão, toca do meu lado e vê que eu sou. Enfim. Mas na realidade, irmãos, nenhum discípulo creu inicialmente de que Jesus ressuscitara. A gente até compreende isso. A gente tem Tomé como sendo alguém que não crê, mas sabemos que se alguém disser que um parente nosso que a gente viu morrer e os discípulos viram Jesus morrer torturado, se alguém disser que um parente nosso ressuscitou ou foi visto, a gente não acredita. Essa fraqueza humana. Mas Jesus já havia dito aos discípulos muitas vezes, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Isso ele falou repetidas vezes durante seus 3 anos de ministério, e ainda assim eles não creram, né? Temos aqui que capítulo 20, verso 30 ao 31 fala o propósito do porquê João escreveu o Evangelho. Ou seja, além de mostrar a divindade de Deus, além de combater o gnosticismo, aqui João ele fecha seu Evangelho dizendo, olha, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida eterna no nome de Jesus. Então essa é a essência do Evangelho de João. É para que a gente creia e enquanto crê, a gente tem a vida eterna, né? Capítulo 21, João vai narrar o encontro de Jesus lá no mar de Tiberíades, ou seja, os discípulos voltaram a pescar, né? Eles desestimularam-se após a morte de Jesus, né? E aí voltaram a ser pescador novamente. E ali é quando Jesus ele tem um encontro com eles e diz, olha, joga a rede do lado direito e tal. E eles pescam e Pedro percebe que é Jesus. E vem ao encontro de Jesus. E Jesus participa de uma pequena ceia ali com eles. Pão e peixe, enfim. E Jesus ele tem aquele diálogo muito importante com relação a Pedro. Quando Jesus pergunta, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus ele vai e confronta Pedro 3 vezes também. Jesus vai e pergunta a Pedro, Pedro, você me ama? Alguém até levanta o questionamento dizendo, ora, Jesus perguntou se Pedro o amava porque Pedro, após a morte de Jesus, já voltou à sua profissão antiga. Ou seja, não demonstrou aquele amor de esperar alguma coisa, de se dedicar mais no sentido de falar sobre o ministério desse Jesus, né? Alguns levantam esse questionamento, dizendo que quando Jesus pergunta se tu me amas, é exatamente porque ele voltou tão rápido a ser pescador. Isso é uma das visões dos escritores. Mas o que importa nessa passagem é o seguinte. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me ama? Ele pergunta usando um verbo grego que diz o seguinte, é o verbo agapao, que significa uma expressão de amor mais sublime, uma expressão de amor mais incondicional, tal qual o amor de Deus para com os homens, e não o amor de amigo para amigo. Então Jesus pergunta a Pedro, Pedro, você me ama com amor ágape? Pedro vai e responde e diz, olha Senhor, eu te amo com amor filéu, que é um amor entre amigos só, é um amor de consideração, né? E nesse sentido,
Jesus pergunta a primeira e a segunda vez se ele amava com amor ágape. Pedro responde primeira e segunda vez que amava com amor filéu, um amor inferior. Pedro agora, Jesus vai e baixa um nível e diz: Pedro, você me ama então com amor filéu? Aí Pedro se entristece com isso, diz assim: eu só consigo te amar com esse amor. Eu não tenho forças. Isso talvez lembrando-se até da traição, né, de Jesus. E Jesus ele manda que Pedro apacente os rebanhos, o cordeiro, as ovelhas, falando exatamente do cuidado que Pedro deveria ter a partir dele ser iniciante. O ministério de Pedro inicia-se aí, como sendo o grande líder ganhador de almas. Jesus fala sobre o martírio de Pedro, como seria que através da morte de Pedro ele glorificaria Jesus, ou seja, enquanto Pedro negou Jesus diante do julgamento, agora Pedro estaria disposto a morrer por Cristo, e assim aconteceu. Pedro ele foi crucificado diante do Império Romano e não negou Jesus, então através da morte de Pedro ele glorifica Jesus. E por fim, João ele se identifica lá no capítulo 21, verso 20 e 24 como sendo aquele discípulo a quem Jesus amava. Aí ele se identifica como sendo o próprio João. Assim a gente encerra, irmãos, o Evangelho de João. O tempo já está estourando aqui. Que Deus nos abençoe. Próximas aulas a gente dá seguimento na aula do Novo Testamento. Daqui um pouquinho se encerra, a gente vai ficar só aguardando o corte do vídeo. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que cada um possam se dedicar na busca da palavra. O que a gente traz aqui é uma coisa assim bem corrida.